Então tá, boa noite galera, mais uma vez Charles aqui, canal Estudos, né, da Bíblia Sagrada. E hoje nós vamos falar sobre, acho que é mais um conhecimento, né, eu acho que provavelmente deve ter estudos, né, no YouTube baseado nisso, tá? Mas eu vou entrar numa situação mais profunda, tá? Do trecho, enfim, né, sobre esse assunto, tá? E esse vai ser um vídeo, né, de 2 vídeos. Então esse vai ser a parte 1, tá? E eu vou fazer a parte 2, que é, se dá para dizer assim, uma conclusão desse estudo, tá? Então tá, vamos lá. E só lembrando, não esqueça de se inscrever no canal, conectar o sininho, tá, para receber todo tipo de conteúdo que a gente vai postando aí, né? E de compartilhar o conteúdo, tá? Tá bom? Vamos lá então. Muito tempo isso tem sido uma polêmica no mundo cristão. Principalmente isso porque, que nem diz as escrituras, né? A salvação que a gente tem em Jesus Cristo, em Yahushua HaMashiach, vem dos judeus. Então, a salvação vem de lá, as promessas vêm de lá, o contexto vem de lá, a cultura vem de lá. Certo? Eu entendo que em Jesus existe uma mudança de várias coisas. Eu entendo isso, certo? Mas para a gente entender um pouco mais profundamente o contexto que a gente é inserido, certo? A gente tem que estudar, tá? Tem que buscar. Como qualquer coisa que a gente quer se aperfeiçoar, a gente quer entender, a gente quer crescer, né? A gente tem que buscar. Jesus ensinou muito isso sobre o reino de Deus, né? Buscai o reino de Deus, ele é como um tesouro escondido, como uma pérola. Então é necessário isso, e isso é legal porque demonstra o teu amor, o teu interesse por isso, certo? Então a gente tem que ser inserido um pouco nesse contexto do povo judeu. Certo? Porque tudo que a gente sabe, que a gente aprendeu, tudo vem deles. Certo? E a gente vai falar um pouco sobre o nome de Deus. Tá? Isso é um nome que nunca deveria ter sido esquecido. Tá? Que é o título do estudo. E eu vou argumentar por que ele não deveria ser esquecido. Só que tem um ponto aqui. Por que ele foi esquecido? E esse porquê que foi esquecido não foi porque Deus disse que não era para ser pronunciado ou que era para ser esquecido. Deus nunca falou isso. Você tem que entender que muitas coisas que vêm do povo do Sinédrio, dos líderes religiosos. E sabemos que nesse ponto, muito tempo e contextos do povo judeu, eles eram totalmente contrários a Deus. Certo? E eles criavam regras que Deus nunca mandou. E é isso que eu quero provar nessa reflexão, nesse estudo. E na parte 2 também. E é uma coisa interessante, só que existe vários argumentos nisso, porque eles argumentam, na verdade não é argumento, né? É o que o homem sempre faz na vida dele, tanto judeu, tanto brasileiro, tanto chinês, qualquer tipo de homem, nação, raça nesse mundo faz, é se justificar, sempre querendo justificar as coisas. Tudo que ele faz, ele quer justificar as coisas. E o ponto em relação ao nome de Deus, eles sempre justificam. Que isso foi esquecido, ninguém sabe pronunciar mais, essa língua é antiga, né?
Eles trocaram, eles botaram Senhor no lugar do nome. Tá, mas botaram por quê? Quem é que mandou eles botar? Quem é que mandou eles mexer na escritura? Porque se ela foi escrita de um jeito, não é para ter mexido. Deus não mandou fazer isso. Então a gente entende que foi pessoas que mudaram e mexeram. Então isso é contra a vontade do Senhor. Porque pelo que a gente vai estudar, e eu vou provar isso, Deus sempre quis que o nome dele fosse conhecido. Tanto no povo dele, como as nações, os pagãos. Só que essa ideia de ser escondido, de não querer ser proclamado nos gentios, isso não vem de Deus, isso é uma invenção dos judeus. É uma coisa criada deles, porque Deus sempre quis isso. Só que Deus não quer que o nome dele caia em boca de qualquer pessoa, principalmente falando de coisas injustas e inúteis. Porque o nome dele é santo. Então, mais ou menos, eu falando um contexto, um pouco sobre isso, tá? A gente vai começar a entrar no assunto. Só que antes disso, eu até abordei aqui, tá? Eles sempre citam esse tetragrama, tá? Que é o Y, o H, o W e o H, tá? Que significa Yod, Ra, Vav, Ra. Certo? Tá? Mas antes disso eu queria ler Efésios 4, 11 a 16. Que é mais ou menos para a gente refletir um pouco. Tá? (11, 16). E ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, e ainda outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos chegamos à unidade da fé, quer dizer, unidos no mesmo conhecimento, e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de um homem feito à medida e à estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais assim inconstantes como crianças levados ao redor por todo vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela sua astúcia na invenção do erro. Pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça desse corpo, que é Cristo. Nele o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as partes, né, todas juntas, né, ou todo esse contexto de ensinamento, de ajuda, de encorajamento das pessoas, né, segundo a correta atuação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo no amor. Então esse é o papel, mestres, né, conhecer a Deus, certo? E Atos 17, 10, 11. Eu queria citar esse trecho. Tá. E sim, a gente tem que crescer, a gente tem que aprender, mas temos que o quê? Verificar, estudar, buscar. Isso demonstra que você nunca vai ser enganado. Por quê? Porque você vai estar sempre buscando, sempre se aperfeiçoando, sempre verificando. E Deus pede isso. E Paulo honra isso a esses irmãos. Eles nunca serem enganados. Por quê? Porque eles vão a fundo para saber se as coisas são realmente o que são. É o estudo que a gente vai estudar agora. Certo? Então Paulo ele fala que era diferente dos judeus. Certo? E de noite os irmãos logo enviaram Paulo e Silas para Bereia. Quando lá chegaram, foram à sinagoga dos judeus. E os de Bereia, os judeus de Bereia, tinham mente mais aberta que os judeus de Tessalônica, a sinagoga de Tessalônica.
pois se mostraram o quê? Muito interessados ao receber a palavra, examinando diariamente as escrituras para ver se as coisas que de fato Paulo falava, Paulo, Silas, falavam, de fato eram verdade. E desse modo, muitos viram que era verdade o que eles falavam, não por causa do que Paulo e Silas falou, mas pelo aquilo que eles pesquisaram. E o que aconteceu com eles? Eles viram a verdade e eles creram. Bem como um número de mulheres gentias, tanto pessoas judeus, como mulheres gentias, de alta posição. E vários homens, o que dá a entender provavelmente deve ser gregos. Então isso é um ponto muito importante, tá? O papel da igreja é se edificar, conhecer mais a Deus, andar com Ele, ser como Cristo foi. Tá? E Atos nos ensina o quê? A verificar. Não importa se é Paulo, não importa se é Pedro, não importa quem for, tem que verificar. Assim a gente nunca será enganado. Então, o nome que não deveria ser esquecido. E Yahuwah, pelo que eu sei, entendo que o nome de Deus é Yahuwah. É o nome dele. Tá? Isso a gente vê no capítulo 3 de Êxodo. Tá? Moisés vê uma sarça ardente que não era consumida pelo fogo. Então, sobe ao monte e tem uma experiência sobrenatural com o Altíssimo. Na verdade, não é Deus que se apresentou ali, mas a glória de Deus através de um anjo. Era um anjo, certo? Que fazia essa intermediação. No Antigo Testamento era um anjo que fazia essa intermediação entre Deus e os homens. Tá? Estabelecendo assim um diálogo entre ambos. Nesse encontro, Elohim, através do anjo, revela seu nome a Moisés. Está lá em Êxodo 3, 11, 15. Moisés disse a Elohim: quem sou eu para dirigir-me a Faraó e levar o povo de Israel para fora do Egito? Ele respondeu: tenha certeza de que estarei com você. O sinal de que eu enviarei será este: quando você tiver levado o povo para fora do Egito, vocês adorarão a Elohim nesta montanha. E na verdade foi o que aconteceu, As tábuas, Deus se apresentou lá, Deus fez uma aliança com eles. Moisés disse a Elohim: quando eu aparecer diante do povo de Israel, eles disseram: o Deus de seus ancestrais, que é Jacó, Abraão, Isaac, enviou-me a vocês. E eles perguntarão: qual é o nome dele? O que eu lhes direi? Então é interessante isso, porque Moisés ele foi fugido do Egito, porque ele foi acusado de homicídio na lei dos egípcios, ele matou um egípcio para proteger pela injustiça um hebreu, e Deus manda ele voltar de novo. Volta lá, aí voltou ele e Arão, o irmão, acho que é irmão dele. E só que tu imagina um povo e aparecer Moisés, depois de algum tempo que ele fugiu, depois ele voltou, ele ia vir falar com o povo e o povo sabia quem ele era, aquilo que aconteceu, enfim, e tipo assim, eles estavam ainda e Moisés, ele era o que dava para entender, ele era meio que um egípcio, mas a gente sabe que ele é hebreu, mas ele foi criado no contexto egípcio, E ele aparecer agora do nada, depois de um tempo, para o povo hebreu, o Deus dos vossos antepassados, E é legal quando no trecho ele diz: quando eu chegar no povo e disser o Deus de seus antepassados. Então ele está se direcionando ao povo. E o povo vai perguntar: tá, mas tu tá falando de um Deus de Abraão, Isaac e Jacó?
mas qual é o nome desse Deus? E é interessante a pergunta, faz sentido isso, porque ele está falando de um Deus, porque lá naquele tempo tinha os deuses, tinham os deuses do Egito, tinha vários deuses, e eles tinham seus nomes, certo? E o Deus de Abraão, Isaac e Jacó também tinha o nome dele. Certo? Como muitos dizem, Deus ele tinha um nome, Senhor dos Exércitos, Deus é um nome. Não, Deus não é um nome, Deus é um título. Senhor dos Exércitos é um título. Deus Todo-Poderoso é um título. Agora, esse nome que é Yah, Ra, Vav, Ra, é o nome de Deus mesmo. Esse é o nome dele. Certo? Como muitas vezes em Salmos, isso a gente vai ver na parte 2, né? Ele é tipo dividido o nome dele, né? É Yah. Certo? Tem muito isso em Salmos. Então esse é o nome dele mesmo. Yahuwah. Certo? Então eles vão perguntar, mas qual é o nome dele? E o que eu vou dizer para eles? Então, Elohim disse a Moisés. E Yehye, Achar e Yehye. Que quer dizer o quê? Eu serei o que sou, eu serei. Enviou-me a vocês. Além disso, Elohim disse a Moisés: diga isto ao povo de Israel: Yahuwah, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Olha que ele põe o nome dele aqui, ó. Yahuwah, o Deus dos seus pais. Então, Yahuwah é o nome dele e Deus é um título, certo? E ele fala dos antepassados, ó. É aquilo que Moisés citou no trecho em cima, seus ancestrais. Enviou-me a vocês. Yahuwah, o Deus dos seus pais, Abraão, Isaac e Jacó, enviou a vocês. Este é o meu nome para sempre. Desejo ser lembrado dessa forma. Como lembrado? Desse nome, Yahuwah, esse é o meu nome, eu vou ser lembrado desse nome. Então, Deus botou o nome dele dentro do mundo egípcio, do qual o faraó, quando vai lá no livro na Bíblia não tem isso, tá? Mas no livro de Jassar, que é o livro dos justos, né? E esse livro ele é mencionado 2 vezes na Bíblia, tá? Ele é um livro apócrifo. Lá, quando Abraão, Moisés e Arão vão a Faraó e falam de Yahuwah a Faraó, Faraó manda pesquisar no livro dos deuses do Egito, ver se tem esse Deus, esse nome lá. E ele não acha. Interessante isso, né? Mas isso não tem na Bíblia. Então é estudando, verificando que tu consegue ver as coisas e buscar as informações, certo? Então, dessa forma, geração após geração, eu serei o quê? Desejo lembrado dessa forma. Então, os judeus falam o quê? Não, ele vai ser lembrado como Senhor, ele vai ser lembrado como isso aqui. Mas não como Deus mandou. Deus mandou o quê? Para sempre desejo ser lembrado dessa forma, geração após geração. Como? Este é o meu nome, Yahuwah. Mas daí os judeus fizeram de outra forma. Isso aconteceu no tempo da Septuaginta. Porque antes, nos livros antigos, tinha o nome dele lá. Se tu for ver a tradução de Senhor em letras maiúsculas, é o tetagrama. Tá? É esse aqui, ó. Yod Re Vav Re. Quer dizer, Yahuwah, o nome de Deus. Então, Deus disse uma coisa, o homem foi lá e fez outra. Essa é a realidade, tá? Então, ora antes de nosso pai revelar seu nome a Moisés, este o conhecia como o quê? Como Moisés conhecia. É interessante isso, não sei se vocês sabem. Tá? Como Moisés conhecia a Deus? O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Por Yahuwah? Não era por esse nome que ele conhecia. Ele conhecia como o quê? Al Shaddai.
Isso era como Moisés falava com Deus. Al Shaddai. Deus era conhecido dessa forma. Certo? Vocabulário que significa o quê? Deus Todo-Poderoso. E que é um título usado pelo Altíssimo e não um nome próprio. Isso a gente vê em Êxodo 6, 2, 28. Tá? Então, Moisés quis saber o nome próprio pelo qual o nosso pai se chamava. E este o responde: Yod, He, Vav, He. Yahuwah. Tá? Trata-se do que? Tetragrama, 4 letras. Que se revela o nome do Criador, composto das letras hebraicas Yod, He, Vav, He. Todas consoantes. Isto visto, né, que não existe o quê? Vogais no vocabulário hebreu. Não existe vogais, certo? No alfabeto hebraico. Existe o quê? Consoantes vocálicas, certo? Tais letras em português são assim transliteradas, certo? Doravante, sempre que se referir ao tetragrama, serão usadas essas letras aqui. Tá? Após o Altíssimo declarar que se chama Yahuwah, disse: Este é o meu nome para sempre. Desejo ser lembrado dessa forma, geração após geração. Êxodo 3:15. Gravem esse trecho, tá? De Êxodo, porque depois de Êxodo, todos os livros, Deus é mencionado pelo nome dele. Todo o Antigo Testamento, depois do Êxodo 3:15, Deus, o Todo-Poderoso, o El Shaddai de Israel, ele é lembrado, falado como Yahuwah. Até os gentios sabem o nome dele. Então, é uma coisa que totalmente vai contra o que é nos ensinado, o que é dito pelos judeus, o que é dito pelos teólogos hoje. Então, vamos lá. Proveitoso relatar que na cultura ocidental o nome apenas designa uma pessoa, no nosso contexto ocidental, certo? Não na cultura semítica, tá? É diferente, então a gente tem que separar isso, certo? A nossa cultura diz Carlos, Priscila, enfim, né? Só que nossos nomes não têm significado nenhum. O meu nome não tem, Charles é Charles, não tem nada de significado nele, certo? Porém, na cultura semítica, o nome Shem, o Shem, ou Shan, enfim, é o primogênito de Noé, que é o nome dele. Que significa o quê? Fama ou prosperidade. Não só individualiza um ser, como também e principalmente se refere ao caráter da pessoa, as qualidades específicas que ela possui. No hebraico, cada nome possui um quê? Significado. Isaías quer dizer o quê? Salvação de Iá. Então o Altíssimo revelou seu nome sagrado, Yahuwah, pois este tanto individualiza o Criador dos outros deuses, certo? Não é só um Deus, o Deus Todo-Poderoso. Tá, mas que Deus Todo-Poderoso? Não, é Yahuwah. Não existe outro. Então ele separou dos deuses do Egito, separou dos deuses pagãos. Certo? Individualiza o Criador dos céus e da terra, como também revela ele, o nome dele revela ele próprio. E é interessante que o nome Yahuwah tem um significado que vai além disso. Mostra a crucificação do filho dele, Yahushua HaMashiach. Tem esse significado, o nome Yahuwah. Mas isso aí é outro estudo, tá? Vemos que o tetragrama advém do verbo existir, que denota o que? Existir, certo? Na terceira pessoa do singular, flexionando-se o verbo como Yahuwah, formando-se o tetragrama, que expressa simultaneamente as seguintes ideias: ele existe, ele existirá e ele é. Isso é o que significa Yahuwah, esse tetragrama. Ele existe, ele existirá, ele é. É interessante que a gente vê isso escrito no livro de Apocalipse. Esse tipo que fala o quê?
o nome de Deus. E é legal que isso tem em Apocalipse. Então vemos que o Altíssimo revela o tetragrama querendo exprimir a seguinte mensagem: diga ao povo de Israel, ele, o Elohim dos seus pais, ele existe, ele existirá e ele é. Então ele é tanto o passado, o presente e o futuro. Ele é aquele que existe eternamente. Então o nome significa isso, eterno. E isso tem Apocalipse 1:4, 1:8, versículo 4, capítulo 4, versículo 11, 8 a 11. Fala sobre isso aqui. Ele existe, ele existirá e ele é. Certo? Ao declarar seu nome próprio no texto narrado, o Criador determinou que deveria ser lembrado para sempre como Yahuwah. É isso que a gente viu, né? Em Êxodo 3:15. Apesar de tal ordem expressa, hoje em dia as pessoas chamam o Criador de vários nomes, porém não se valem do nome prescrito nas Escrituras. E Deus disse que era para ser lembrado. Deus disse que era para ser eterno, que era para ser dito. O nome de Yahuwah é tão sagrado e importante que aparece aproximadamente... Grava isso, tá? Esse nome aparece 7.000 vezes no Tanakh e 237 vezes no Novo Testamento. Então, se esse nome não tem que ser dito, se esse nome não tem que ser falado, se esse nome não tem que ser lembrado nas gerações e gerações futuras, que é aquilo que o Senhor diz, por que eles não falam? Por que eles não mostram? Se o nome dele aparece, o real nome dele, por que eles não falam sobre isso? E agora a gente vai entrar nessa questão de textos, tá? Isso está em Salmos 83, 16 a 18. Escreveu o salmista Asaf que os homens deveriam se envergonhar e buscar o nome de Yahuwah, isto é, o caráter de Elohim. Enche-se de vergonha as suas faces, para que busquem o teu nome, Yahuwah. Confundam-se e assombrem-se perpetuamente, e envergonhem-se e pereçam, para que saibam que tu, a quem só pertence o nome de Yahuwah, és o Altíssimo sobre toda a terra. Malaquias 3,16 escreveu o profeta Malaquias que aqueles que temem e se lembram do nome de Yahuwah serão ouvidos. Então aqueles que temeram a Yahuwah falaram frequentemente um ao outro, e Yahuwah atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele, para os que temeram Yahuwah e para os que se lembraram do seu nome. Malaquias 3,16 fala o nome de Deus 3 vezes. Certo? No Salmo 83, 2 vezes. O nome de Yahuwah deve ser o que? Amado. E aos filhos dos estrangeiros que se uniram a Yahuwah para o servirem, e para amarem o nome de Yahuwah, e para serem seus servos, todos os que guardarem o Shabat, é o descanso, certo? Não o profanando, e os que abraçarem a minha aliança. Isaías 56, 6. O rei Davi louvava o nome de Yahuwah. Salmo de Davi para o músico de corda sobre a morte de Labém. Eu te louvarei, Yahuwah, com todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Salmo 9. Deve-se dar glória ao nome de Yahuwah e adorá-lo. Dai a Yahuwah a glória devida ao seu nome. Adorai a Yahuwah na beleza da santidade ou da sua santidade. Salmos 29. É interessante que esse salmo, tá? É mencionado 18 vezes o nome do Altíssimo. Só nesse salmo, 18 vezes o nome Yahuwah é mencionado. Então, se isso não é importante, se isso não é para ser falado, se isso não é para ser lembrado, não é para ser exaltado, tem alguma coisa errada hoje, então. Vamos lá. A salvação é clamada pelo nome de Yahuwah, não pelo nome de outro Deus. É pelo nome do Deus verdadeiro a salvação é clamada. Tá?
Não é o Senhor. Clama Senhor. Tá, mas que Senhor? Senhor não é um nome, é um título. A salvação é clamada pelo nome de Yahuwá. Por isto, quem invocar o nome de Yahuwá será salvo. Esse trecho que é dito em Romanos não é Senhor, não era para ser Senhor. Até porque, eu não sei se é em 1600, a partir de 1600, tá? Antes disso, eu acho, o Novo Testamento tinha um nome de Deus. No Novo Testamento, onde que as palavras eram Senhor, tinha relacionada ao Deus do Antigo Testamento, né, o Pai de Jesus Cristo, né, tinha um nome dele lá, Yahuwá, ou Jafé, ou... enfim, tinha lá, certo? E na verdade algumas tinham só um nome em hebraico, Yod He Vav He. Salmo 106:47. Salva-nos, Yahuwá, nosso Deus, e congrega-nos dentre os gentios, para que louvemos o teu nome santo e nos gloriemos no teu louvor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome de Yahuwá será salvo. Isso está em Joel, em Atos e em Romanos, citado esse trecho. Tá? Fala a invocação do nome. Só que aqui nas Bíblias está escrito Senhor, e não é Senhor. E muitos acham que esse invocar Senhor se refere a Jesus. E não é a Jesus que está se referindo a esse trecho. Porque Jesus ele é um representante, um intermediário de Yahuwá. Então, você indo a Jesus, ao Messias, você está invocando quem? Yahuwá. Então é que o nome do Senhor quer dizer o quê? Yahuwá. Nesses trechos aqui. Tá? Davi escreveu um salmo que afirma que a salvação vem pelo nome, no caráter de Yahuwá. Salva-me, ó Elohim, pelo teu nome, e faz-me justiça pelo teu poder. Aqui quer dizer o nome do caráter dele, que significa o nome dele. Certo? Salmo 54, versículo 1. Davi declarou que o nome de Yahuwá seria engrandecido para sempre, como é aquilo que está em Êxodo 3, tá? Que Deus pede a Moisés. E engrandecesse o teu nome para sempre, para que se diga, olha só o que está dizendo, para que se diga o quê? Senhor dos exércitos? Não, para se diga Yahuwá dos exércitos. Certo? É o Deus sobre Israel, o dono, o rei sobre todos os exércitos. Não é os deuses pagãos que são deuses dos exércitos, é o Deus Yahuwá de Israel. E a casa do teu servo será confirmada diante de ti. 2 Samuel 7:26. Então, com fundamento nos textos bíblicos, né, citados, infere-se com toda a firmeza que o uso do nome de Yahuwá era frequente entre os israelitas, os hebreus, né? E os empregavam como um nome próprio, certo? Tal como um nome de pessoas, sem haver nenhuma conotação mística, como hoje é feita, certo? Ou sem que o concebessem como sagrado demais, ao ponto de não ser pronunciado. Então, tu não vê nos trechos isso. Tu não vê coisas místicas, tu não vê um nome como se fosse uma coisa mística, tu não vê uma proibição disso, tu não vê, bem pelo contrário. Em verdade, usava-se normalmente o nome de Yahuwá em situações cotidianas, desde que, obviamente, né, se assegurasse a reverência ao Criador. Pega esse ponto. E é interessante outros trechos agora que a gente vai abordar. No livro de Ruth, Boaz cumprimenta os ceifeiros valendo-se do nome do quê? Do Eterno. Ele não cumprimenta eles em relação ao nome dele, Boaz, mas no Deus de Israel. Interessante isso. E também é cumprimentado da mesma forma. Ou seja, em uma situação informal, no dia a dia, tu se cumprimentava, mas nisso você o que? Glorificava Yahuwá. Citava o nome dele, o Deus de Israel. Isso está em Ruth, capítulo 2, versículo 3 a 4. Aconteceu que dela, né, Ruth, né,
estar na parte do campo pertencente a Boaz, do clã de Alimeleque, eu acho que era. Quando Boaz chegou de Belém, ele disse aos ceifeiros: Yahuá seja com vocês. E eles responderam: Yahuá o abençoe. Atualmente, o judaísmo rabínico ensina incorretamente, totalmente contrário àquilo que o Senhor disse em Êxodo 3, certo? A Moisés, que o nome de Yahuá não pode ser pronunciado em nenhuma hipótese, pois isto seria um tremendo desrespeito ao Criador. Isso é uma mentira. Isso é totalmente uma mentira, totalmente vai contra aquilo que Yahuá estabeleceu para o nome dele. Não só em relação ao seu povo, mas de ser exaltado entre os gentios. Certo? Então, à luz das escrituras citadas, Boaz e os ceifeiros empregavam o nome de Yahuá com respeito, porém em situações informais do cotidiano, do dia a dia. É do saber de todos que o profeta Jonas recebeu uma ordem do Eterno para pregar a mensagem do arrependimento ao povo ímpio dos babilônios, que é a capital de Nínive, da Babilônia. Porém fugiu da sua missão e tomou um barco para Tarsis. Houve então uma terrível tempestade que ameaçava um barco, ameaçava naufragar o navio, o barco, né? Então os tripulantes lançaram sortes para saber quem seria o culpado, pois achavam que aquilo que seria um castigo dos deuses. É interessante isso. Dos deuses, vários deuses. Então, esses caras do barco, eles eram pagãos. Tá? Eles não eram hebreus. Jonas era. Era um barco que era um barco que ia para Nínive. Era um barco estrangeiro. E a sorte assim recaiu sobre Jonas. E este falou abertamente aos gentios o quê? Aos pagãos? Coisas que os judeus fizeram para não ser pronunciado aos gentios. O que o Jonas fez aos gentios pagãos? Pronunciou o nome Yahuá a eles. Olha o que Jonas 1,9 fala. Sou hebreu e temo a Yahuá. Ele não falou Senhor. Senhor está lá como foi botado. Tá? Mas Jonas falou o nome de Deus, Yahuá. Eu sou hebreu e temo a Yahuá, o Deus do céu, que criou o mar e a terra seca. Vejam, então, Jonas revelou o nome de Yahuá para os pagãos. Espera aí que eu vou botar o carregador aqui do notebook. Voltei. Então Jonas ele revelou o nome de Yahuá, o Deus dos hebreus, aos pagãos. Ou seja, não entendia Jonas que o nome de Yahuá deveria ser oculto? Será que Jonas não sabia que deveria ser oculto? Deveria ser escondido, que Deus não queria? Né? Pelo contrário, achou que seria bom revelar o nome do Criador dos céus e da terra para os pagãos. A partir daí acontece algo muito interessante nessa situação. Jonas pede para que aqueles homens o lancem no mar. E logo em seguida os gentios fazem o quê? É interessante isso. Eles começam a clamar o nome de Yahuá. Não dos deuses, não do nome dos outros pagãos, mas sim do verdadeiro Deus. Como que você vai invocar aquilo que você não sabe? Como que você vai clamar ao nome do Deus verdadeiro que você não sabe, é um Deus que você não conhece? Jonas 1,14. Por fim, eles clamaram a Yahuá. Por favor, Yahuá, por favor, não nos permita perecer por causar a morte desse homem, que é Jonas, e não nos culpes pelo derramamento de sangue inocente, pois tu, Yahuá, fizeste o que achaste justo. Jonas 1,16. Tomados por um grande temor de Yahuá, eles ofereceram um sacrifício a Yahuá e fizeram votos pagãos, pessoas pagãos, estrangeiras. Deus foi glorificado e exaltado.
O relato citado nos ensina uma grande lição. Se até os pagãos poderiam clamar o nome de Yahuwah, por que nós, servos de Yahushua HaMashiach, Jesus Cristo, não podemos invocar o nome próprio do nosso Pai Celeste? Se não bastasse então os textos bíblicos já citados, em que o próprio Yahuwah ordenou o seu nome fosse ensinado, lembrado e invocado de geração em geração, vale registrar então outros trechos. Vamos ver outros trechos. Este é um dos salmos acrósticos, tá? Foi escrito na época em que Davi fugia de Saul e se fingiu de doido na Filistia, né? Os filisteus. O rei filisteu expulsou Davi da sua presença. Ele viu nisso a mão de Deus. Gênesis 22, Gênesis 26, 1. O relato em 1 Samuel 21, 10, 15 é mais específico, identificando Aquis, rei de Gate. Olha só. Proclamem comigo a grandeza de Yahuwah, exaltemos juntos seu nome. Interessante, né? Salmo no tempo da rebelião de Absalão e as acusações que faziam contra ele. Isso tem um relato em 2 Samuel 16, 5. Acusação feita por Simei, que era da casa o quê? De Saul. Darei graças a Yahuwah por sua justiça. Ao nome de Yahuwah Altíssimo cantarei louvores. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Yahuwah, jamais abandonas os que te buscam. Então, a gente tem, se eu for ficar aqui, eu vou citar trechos, certo? Identificando o quanto Deus é clamado pelo nome dele. É invocado, é falado, é exaltado, não só entre os hebreus, entre os pagãos. E agora, os teólogos de hoje, suposto teólogo, né? Judeus, né? Querem dizer que não existe mais, que é proibido, que não pode, que não existe mais como. Isso é uma mentira. Isso é totalmente obra do inimigo, Satanás, dos ministros de Satanás, para que Deus não seja louvado e conhecido e exaltado. Essa é a verdade. E esse trecho era para mostrar isso, que Deus pode ser louvado. E ele pede, ele manda isso. Isso é a parte 1, tá? Na parte 2 eu vou mostrar que tem como tu saber o nome de Deus e tem como tu falar ele. Coisas que os teólogos, os cultos, estudiosos dizem que não. Mas isso também é uma outra mentira, tá? Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do estudo e que vocês pegam esses trechos, tá? Que eu citei. Tá? Se vocês quiserem os trechos, eu posso mandar para vocês também, os que foi citado aqui. Vocês estudem, abordem, olhem, pesquisem. Façam que nem os irmãos de Bereia, os judeus. Certo? Eles nunca não foram enganados. É porque Paulo não queria enganá-los. Mas se fosse a vontade de outra pessoa enganar os de Bereia, eles não seriam enganados, porque eles amavam a verdade. Então amem a verdade. Vocês nunca vão ser enganados. Deus abençoe vocês, que a graça de Cristo, a palavra do Senhor, venha cheia de amor na vida de vocês, transformando, santificando as vossas vidas. E assim para o grande dia, né? Seja Ele nos chamar, ou a hora do nosso grande Yahushua voltar, a gente esteja com o nosso Deus, nosso grande Yahuwah, para toda a eternidade. Grande abraço, Deus abençoe vocês. Valeu, um abraço.